Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos começar a criar as animações do nosso personagem. E a primeira animação que nós vamos fazer é a animação dele parado, idle. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. De volta ao nosso projeto, o que nós precisamos aqui organizar para começar a fazer as nossas animações? Pessoal, eu vou reduzir aqui as propriedades para inserir agora um novo componente. Esse novo componente ele vai gerenciar nossas animações. Ele é um objeto que nós chamamos de animator. Quando eu clico no botão adicionar componente, eu vou escrever aqui animator. Olhem só, é este componente aqui. Eu vou clicar e ele vai ser inserido. E nas suas propriedades, nós temos aqui o controller, ou seja, eu preciso ter um objeto que vai controlar todas as minhas animações para o meu animator. Então eu tenho que ter um objeto controlador. Mas acima disso tudo que eu estou falando para vocês, criar as animações tem que ter uma organização. Ou seja, eu tenho que ter uma pasta onde eu vou colocar estas animações. O meu controle de animações também. Então tudo isso tem que ser organizado antes, porque eu tenho animações com o meu jogador, eu tenho animações com os meus inimigos, eu tenho animações com NPCs que fazem parte do meu jogo e muito mais. Organizar as animações agora é uma prática muito importante que vocês têm que fazer. E para começar então essa organização, dentro da nossa pasta Assets, eu vou criar uma nova pasta. Com o botão direito do mouse, Create, Folder, e vou criar a pasta Animations, de animações. Dentro da pasta de animações, eu vou inserir agora o meu objeto que vai controlar as animações. De que forma? Com o botão direito, opção Create. Olhem só, eu tenho um menu aqui de animação e eu tenho o Animator Controller. É este objeto aqui. Quando eu clico, eu tenho que dar um nome a ele. Eu vou escrever Player, porque ele vai controlar todas as animações do meu jogador. Agora, pessoal, eu tenho que associar este objeto aqui ao meu componente Animator que está dentro do meu player, do meu jogador. Olhem só, o controller está aqui. O que eu vou fazer? Clicar com o botão do mouse segurar e arrastar até a propriedade controller e solto o botão do mouse. Olhem só o meu objeto player, que é o meu controlador, ou seja, volto a falar, é o meu objeto que vai conter todas as animações. Tudo bem, Stuart, mas onde é que estão essas animações? Pessoal, eu preciso criar as animações. E para isso, nós temos duas janelas onde elas não aparecem aqui na nossa área de trabalho. E eu preciso ativá-las, ou seja, visualizá-las. De que forma? No menu Window, quando eu clicar, eu tenho a opção aqui de animação. E dentro desta opção, eu tenho a janela de animação, que eu vou clicar, olhem só. Só que eu não quero que ela fique com uma janela flutuante aqui dentro da minha área de trabalho. Então vou clicar bem aqui, ó, Animation, com o botão do mouse, seguro e arrasto para o lado da aba Game. Olhem só, ela vai ficar bem aqui. Depois eu vou ativar a outra janela. No menu Window, na opção Animação, eu tenho aqui o meu Animator. Quando eu clicar, ele já vai ficar ao lado da minha aba, da minha janela Animação. Então são essas duas janelas que nós precisamos. Dentro da janela de animação, nós temos a seguinte informação. Para você começar a animar o nosso player, o nosso jogador, nós precisamos criar um clipe de animação, ou seja, a nossa animação. Eu tenho um botão aqui chamado Create, eu vou clicar nele e aqui eu vou salvar esse clipe de animação dentro da minha pasta Animations, ou seja, animações. Eu vou escrever Player _ Idle.
porque será a minha animação do meu jogador parado. E vou mandar salvar. Olhem só, pessoal, eu tenho aqui o meu clipe de animação. E quando eu crio esse clipe de animação, na minha janela de animação, eu tenho uma linha de tempo onde eu seto, onde eu coloco as minhas imagens para ser animadas em um determinado tempo, em uma quantidade de quadros também. E para isso, nós vamos agora na nossa pasta de sprites. Eu vou expandir aqui, dentro da pasta de personagens, na pasta humano, na pasta idle. E olhem só, eu vou usar esta imagem aqui, que é a base da nossa animação idle. Eu vou expandir aqui porque eu tenho as imagens separadas, recortadas, porque nós já fizemos isso em aulas anteriores. Eu vou clicar na primeira imagem com o botão do mouse, apertar o Shift e clicar na última imagem, ou seja, eu vou selecionar aqui 9 objetos. Com eles selecionados, todos eles marcados aqui, eu vou clicar, segurar e arrastar para a minha linha do tempo aqui da minha animação. Olhem só o que aconteceu. Eu tenho várias chaves aqui, vários keyframes que a gente chama. E olhem só, eu vou expandir aqui para que vocês vejam as imagens. E vou usar aqui o scroll do mouse para dar um zoom, para visualizar melhor as imagens na minha linha do tempo. A quantidade de quadros que a minha animação vai ter são determinadas nessas informações aqui, samples, ou seja, quadros, amostras. Nós temos 60 quadros aqui por segundo. Esta opção aqui para ser visualizada, pessoal, ela é obtida através dessa opção aqui, ó, desses 3 pontinhos. Quando eu clico, eu tenho que ter esta opção aqui, ó, Show Sample Rate. O Sample Rate é uma taxa de amostragem, ou seja, ela define quantos quadros de amostragem existem por segundo na animação. Em termos práticos disso, ele determina a resolução temporal, ou seja, o tempo que a animação vai ter, com que os movimentos também serão gravados, editados e automaticamente reproduzidos, ou seja, animados. Então nós temos 60 quadros por segundo. O que eu vou fazer aqui agora? Para que vocês tenham um entendimento melhor sobre quadros, sobre animação, eu vou pegar a minha janela animação, clicar com o botão do mouse, segurar e arrastar para o lado esquerdo, bem aqui nessa posição. Vou arrumar aqui o tamanho da minha janela e vou voltar para a minha janela, cena. Olhem só, pessoal, o que eu vou fazer? Dentro da aba de animação, eu tenho controles para executar o meu clipe de animação, ou seja, um play. Quando eu faço isso, olhem só, a minha animação começa e olhem só ela aqui, sendo executada. A animação que está acontecendo aqui é apenas do corpo do meu personagem. Não é do cabelo e também não é da mão. Mas olhem só a velocidade que está acontecendo a animação. Eu vou pausar para que vocês possam entender. E olhem só, eu tenho aqui dentro da minha aba, da minha janela animação, um controle onde eu posso, quadro a quadro, ver qual a animação que está acontecendo, qual imagem vai aparecer. Quando eu clico com o botão do mouse seguro, olhem só, eu tenho aqui exatamente 9 imagens, 9 quadros que estão rodando a 60 quadros por segundo. Logo, eu vou ter que entender que se eu diminuir aqui a quantidade de quadros, a minha animação ela vai ficar mais lenta. Ou seja, eu vou começar a mexer na velocidade da quantidade de quadros para que as minhas 9 imagens aqui tenham uma animação mais fluida. Olhem só, se eu coloco 30 quadros por segundo e dou um Enter, vocês podem ver que as imagens agora elas vão percorrer uma quantidade menor de quadros. E quando eu clico no Play, olhem só a animação aqui como fica mais lenta. Vou parar novamente e vou diminuir. Eu vou colocar aqui
24 quadros por segundo. E vou clicar no play. Olhem só. Pauso novamente. E pessoal, isso daqui é muita prática. E evidentemente, os cursos aqui que eu ofereço da Academia Unity, que vão explicar com mais detalhes como isso daqui funciona. Mas olhem só, o que eu preciso entender aqui? Eu só tenho uma animação do corpo. Ou seja, o meu player, ele tem na composição dele o cabelo e a mão. E esses objetos precisam ser animados também, mas eles estão separados. Quando a gente anima uma imagem só, que tem ali, por exemplo, toda a sua movimentação parado, ou a sua movimentação andando, ou atacando, é bem mais fácil aqui dentro do Unity. Só que nós temos aqui 3 imagens que fazem parte da nossa animação idle. Como é que eu vou gerenciar essas imagens aqui na minha linha do tempo? Olhem só, pessoal, eu tenho aqui na minha janela de animação uma opção, um botão chamado adicionar propriedade. Quando eu clicar aqui, eu tenho também o meu objeto, cabelo, e meu sprite, mão. Quando eu expandir aqui o meu objeto, cabelo, eu tenho aqui o sprite render dele, ou seja, o objeto que mostra a imagem. Eu vou expandir também e vou procurar aqui uma opção chamada apenas de sprite. Eu tenho um botão aqui que é sinalizado com mais, eu clico nele e adiciono aqui dentro da minha linha do tempo a opção de colocar no meu sprite hair as animações aqui, ó, logo embaixo. Só que eu tenho que voltar aqui na minha pasta idle e selecionar o objeto que tem um cabelo, que é esse objeto aqui. Quando eu expandir, pessoal, eu vou ver todas as imagens. Eu clico com o botão do mouse na primeira imagem, clico no Shift seguro e clico com o botão do mouse na última imagem. Aí eu seleciono tudo. Clico seguro agora e levo até a minha linha do tempo, aonde eu tenho o meu sprite hair. Eu vou expandir aqui para vocês verem. Olha o cabelo. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o meu objeto mão. Eu vou adicionar uma propriedade, venho aqui no objeto hand, eu venho aqui, expando o sprite render dele e adiciono a opção de sprite na minha linha do tempo. Quando eu faço isso, pessoal, eu vou adicionar agora as imagens que fazem parte do objeto da minha mão. Olhem só, esse objeto aqui. Eu vou expandir, vou clicar com o botão do mouse, clicar com Shift, clicar na última imagem, aí eu seleciono todas elas. Clico seguro agora e levo para a linha do tempo, que é referente ao meu objeto Hand. E com isso, pessoal, nós temos toda a nossa cadeia de animação completa em um único clipe de animação, onde eu tenho o objeto aqui, player, que é o corpo, e 2 outros objetos, que é o cabelo e a mão, anexados a esta animação. Só que tudo isso daqui está separado na linha do tempo com as suas respectivas imagens. Isso aqui é muito bacana. É uma das formas que vocês vão ver que a gente tem para fazer uma animação com objetos separados. Existem muitas coisas que nós podemos fazer aqui. E para finalizar a nossa aula, pessoal, eu vou aqui na janela de animação e vou dar um play. Olhem só. Na minha aba Game, se vocês observarem, olhem como ficou a animação do meu personagem. Olhem a linha do tempo aqui, pessoal. Eu vou parar a execução aqui do clipe de animação e vou executar agora a minha cena para vocês verem o resultado executado aqui sem intervenção da minha janela de animação. Olhem só como ficou, da mesma forma. Ou seja, tudo certinho, tudo bacana. É esse resultado que vocês têm que ter nesta aula aqui. Vou parar a execução aqui da minha cena. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Salvem a cena de vocês com Ctrl S e praticamente está tudo pronto. No próximo vídeo, nós vamos ver com os mesmos recursos como fazer a animação do nosso personagem andando.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!